Muito bem, o que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Primeira frase que eu escrevi em cima aqui: boa noite, amados do nosso Pai. Boa noite, amados do nosso Pai. Shalom, shalom, shalom. Amém? Começar assim, dizendo muito bem-vindo, amados do nosso Pai. Shalom, shalom, shalom. E o propósito dessa mensagem o título é uma boa palavra de Deus. Pastor, prega uma boa palavra de Deus. Então a ideia é esta, uma boa palavra de Deus, uma boa palavra que vem da parte ou do coração do nosso Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos por um momento e orasse. Você pode orar? Fale com Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que estás fazendo e operando em nosso meio, na igreja. Muito obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor tem trazido nesses dias aos teus santos profetas e apóstolos. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ajudado a entendermos as Escrituras e tem nos encorajado a obedecermos ao Senhor Jesus naquilo que Ele diz, naquilo que Ele ensina. Muito obrigado, Espírito Santo, pela revelação que vai acontecer nesta noite, pela libertação, pela cura. Muito obrigado, Senhor, porque será um culto extremamente abençoado, libertador. E a nossa oração, Pai, é para que haja liberdade ainda maior, que haja um mover ainda maior e mais extraordinário e poderoso neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Para que a Tua palavra viva e eficaz abençoe, liberte, cure, responda. Abra olhos, rompa, caso alguém esteja precisando em suas vidas, haja um rompimento. Talvez, ó Deus, pessoas que estejam com suas pernas travadas, sua mente bloqueada, seus olhos vendados, sua boca emudecida, presas. Senhor, e talvez estejam precisando de uma mudança, de uma bênção, de um abrir de portas, de uma resposta, soluções. Talvez, Senhor, estejam precisando de uma cura. Talvez, Senhor, estão precisando com que os seus ouvidos sejam abertos e haja uma conexão entre o que ouvem com o seu cérebro para colocar em prática aquilo que o Senhor diz, para fazer a Tua vontade e viver segundo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Então que caia neste lugar toda a forma negativa, incrédula das trevas, caia por terra toda a rebeldia, toda a atuação de Jezabel e Acabe, orgulho, vaidade, soberba, arrogância. Caia por terra, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Caia por terra, em nome de Jesus Cristo, toda a atividade humana, carnal, demoníaca, em nome de Jesus Cristo. Haja um rompimento dos céus neste lugar, e a Tua glória, Pai, se manifeste, a glória do unigênito Filho Jesus Cristo, a glória do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Pai, que nesta noite o Senhor Jesus seja exaltado, conhecido, reconhecido, aceito na vida de muitos, os que ainda não creem. Que seja assim, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos?
Glória a Deus. Veja, nós estamos caminhando. Eu não sei se você tem essa sensibilidade, mas eu creio que sim. Que a sociedade, o mundo em que hoje vivemos, está numa mudança. Vocês percebem isso ou não? Tem muita coisa acontecendo no mundo. Surgiu um homem, alguns dias atrás, chamado Donald. Não é o pato. Mas esse mundo não é mais o mesmo depois da assunção dele. Amém ou não? Amém? Algo está acontecendo. Os especuladores até cuidam do que falam. Ele é o anticristo, é isso, é aquilo. Não, o que eu estou querendo falar é que está acontecendo um movimento na terra. E é um grande movimento. E eu penso que nós estamos caminhando, que a igreja e a sociedade, ela está caminhando a um rumo bem interessante, bom, coisas boas pela frente. Esse é o pensamento que os profetas de hoje têm falado, que Deus tem grandes coisas, que Deus tem coisas boas pela frente. Nós estamos caminhando num rumo de avanços, e está acontecendo um movimento muito grande em toda a terra. Você crê nisso? Você acredita nisso, que está acontecendo algo muito grande, que os nossos olhos não percebem? Mas, porém, nós que somos espirituais, deveríamos ter essa sensibilidade. Tem algo extraordinário vindo da parte de Deus. Tem algo grande vindo da parte de Deus. Amém? E eu quero trazer aqui pelo menos 4 afirmações dentro da palavra de Deus, que são palavras proféticas, são promessas que vêm da parte de Deus e que estão num processo de acontecimento, elas estão acontecendo. Desde o dia em que elas foram anunciadas, algumas delas já aconteceram em parte. E algumas dessas palavras proféticas, algumas delas estão acontecendo, parte delas ainda estão acontecendo, vão acontecer, e algumas, logo lá na frente, elas vão dizer, nós vamos perceber e dizer, aconteceu. Aquela promessa de Deus aconteceu. Então, há promessas da parte de Deus que estão acontecendo. Algumas dessas promessas que vêm da parte de Deus estão produzindo e vão produzir grandes rompimentos. Amém? Vão produzir, estão produzindo grandes rompimentos e vão produzir ainda mais. Veja uma delas, pelo menos 4 promessas que vêm da parte de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Esta é uma das promessas da palavra de Deus a um sujeito, a um indivíduo que pouco se fala sobre ele. Mas há uma promessa extraordinária vinda da parte de Deus pela boca desse profeta. Desde quando Abacuque fez essa promessa, ou liberou esta palavra, essa promessa, esta palavra profética, daí então, porque ela foi anunciada, e aí então, a partir desta palavra, ela vai se tornar plena. Um dia, a terra toda vai se encher do conhecimento de Deus. Amém? Esta palavra profética, ela precisa vir na sua totalidade à existência. Toda a terra, todas as pessoas, em todo lugar, se conhecerá sobre Deus. A terra se encherá do conhecimento dele. Não é uma boa palavra? Uau! Então, desde Abacuque, quando ele profetizou isso está para acontecer com o tempo. A terra ficará cheia do conhecimento da grandeza e da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, enchem o mar. Tem uma outra promessa, uma palavra profética, que está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. É uma outra palavra profética, uma promessa que vem da parte de Deus. Ela foi declarada por João,
na ilha de Pátimos, o apóstolo João escreve isso. Isso fazem o quê? 2000 e poucos anos. E essa palavra ainda está em processo de acontecimento. Veja que diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo, os reinos do mundo, os governos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Não é o que diz lá? É uma palavra profética, é uma promessa que vem da parte de Deus. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Senhor Jesus, e esse governo será para sempre, pelos séculos dos séculos. Os reinos deste mundo já são do nosso Senhor Jesus. Alguns insurgentes aí ainda não se dobraram a ele. Amém? Alguns reinos dos corações dos homens ainda não entregaram o seu reino, a sua vida totalmente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Alguns homens, algumas pessoas ainda não fizeram isso em suas vidas, como em algumas famílias, em algumas sociedades, cidades, nações, civilizações, amém? Ainda não fizeram. Então esta palavra ainda está para se cumprir. Há uma outra palavra profética que está no livro de Daniel, quando Nabucodonosor, que foi, segundo a própria palavra de Deus, o maior rei, o maior governo que existiu em toda a terra. Daniel capítulo 2 descreve um sonho que o próprio rei Nabucodonosor teve. Nabucodonosor sonha e esquece o sonho. E Nabucodonosor é visto como um maluco, um louco. Nabucodonosor chama os seus videntes, os seus interpretadores de sonho, chama eles e diz: olha, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei, e eu quero que vocês me descrevam o que significa esse sonho. E eles disseram: Nabucodonosor, ó grande rei, conte-nos o sonho, que nós vamos te revelar o sonho. E Nabucodonosor disse: não, vocês estão me enrolando. Olha aqui seus trapaceiros, seus vigaristas, charlatões, vocês não me enganam. Contem o sonho que eu tive e a interpretação do sonho. E eles disseram: Nabucodonosor, rei, não existe homem na terra, pessoa, indivíduo, nem os deuses da terra sabem o que os homens sonham, muito menos nós, e muito menos a interpretação do sonho. Pelo menos, rei Nabucodonosor, conte-nos o sonho que nós vamos explicá-lo ao Senhor. Nabucodonosor ficou indignado e disse: vou matar todo mundo. Não querem me contar? Vocês estão me enrolando, vocês querem ganhar tempo comigo. Vou mandar matar todos vocês. Daniel, um profeta do Senhor, fica sabendo, e Daniel fazia parte dos homens, dos videntes, dos profetas, que eram assessores, eram pessoas próximas ao rei Nabucodonosor. Daniel também estava na fila para ser morto. Daniel procura um assessor do rei, Arioque, e diz para Arioque: o que o rei quer saber? Diga para o rei não nos matar, eu vou orar, nós vamos orar a Deus. Então Daniel era aquele homem que orava de manhã, orava de tarde, meio-dia, orava à noite. Daniel é este homem, como Mesaque, Sadraque e Abdenego, que era um homem que orava independente do que os governantes diziam. Daniel era um homem que contrariava as pessoas, porque ele decidiu fazer aquilo que Deus pede, mesmo que contrariasse as pessoas. Então ele tinha como que uma consciência moral de uma responsabilidade para com Deus, independente se fosse afetar, desagradar algumas autoridades, cuja algumas autoridades o perseguiram por causa disso.
Então ele tinha uma responsabilidade, ele dizia, não, eu vou orar igual 3 vezes ao dia, não importa o que aconteça. E isso o levou à cova dos leões. Mas ele então ora a Deus e Deus revela o sonho para ele. E Nabucodonosor então teve um sonho onde ele viu uma estátua muito grande, cabeça de ouro, tórax de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés misturados com ferro e barro. E ele disse para Nabucodonosor, a cabeça, que é a cabeça de ouro, é você. O maior reino, mais poderoso, mais pujante. Nunca haverá um reino como o teu. Depois de ti, rei, virá outro reino, outro tempo, que é o tempo da prata, o reino da prata. Depois deste reino da prata virá um outro tempo, o reino do bronze. Então ele estava falando reinos que virão, reinos após reinos, amém? O último reino que virá será o reino do ferro, o tempo do ferro. E no tempo do ferro haverá um tempo onde este reino, que é o reino do ferro, ele vai se associar, fazer associações, casamentos com o barro. Mas como não há associação entre ferro e barro, eles não terão comunhão, estarão sempre em conflitos. Mas no tempo deste governo do ferro e do barro, uma pedra que foi cortada, que caiu de uma grande montanha, veja, mas no tempo destes reinos, do ferro e do barro, nesse tempo vai cair uma pedra de uma montanha, e esta pedra vai bater aonde? Nos pés desta montanha, ou seja, desta visão, desta estátua que tu viste. E quando esta pedra bater nos pés, ela vai desmoronar, ela vai quebrar, ela vai virar pó, e o vento vai levar. E no tempo que esta pedra cair, esta pedra vai se tornar um reino muito grande. E este reino vai crescer, 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 e este reino vai encher toda a terra. E o reino desta pedra não terá fim. Esta visão, Nabucodonosor, é verdadeira, ela é fiel. Eu vos pergunto, que reino é este do tempo do ferro e do barro? Quem é esta pedra que saiu, que caiu, que partiu da montanha e bateu nos pés, e esta pedra encheu então toda a terra, e o governo desta pedra encheu toda a terra e não terá fim? Vocês entendem o que eu estou falando? É uma palavra profética. E o que me espanta, nos espanta, é que Nabucodonosor teve uma atitude tão estranha, tão doida, tão maluca, digna do seu comportamento. Nabucodonosor escuta a explicação do sonho. E eu penso que isso foi notícia da internet na época, dos stories, das curtidas do Instagram na época, se alguém me entende. Eu penso que essa atitude de Nabucodonosor naquela época era o tititi do momento. Era o que se falava lá no alto clã dos reis, dos príncipes e das outras nações, dizendo, penso eu, o rei ficou louco. Ele já era louco, agora ficou pior. Quando Daniel explica a revelação do sonho para Nabucodonosor, ele diz, uau, que revelação. O que nos chama a atenção, e eu disse o que agora, de que eu acredito que era o papo da vez na época, porque esse grande rei, esse grande Nabucodonosor, ele se joga aos pés de Daniel. Ele se lança aos pés deste que uns dias depois seria jogado na cova dos leões. Este que era hebreu e que tinha um Deus ao qual ele orava 3 vezes ao dia. Nabucodonosor se joga aos pés de Daniel e diz, o teu Deus é um Deus de verdade, o teu Deus conhece as coisas, o teu Deus vive. Não há outro Deus como o teu. E a partir daquele dia, o Deus de Daniel será o Deus da nossa terra. O homem se joga diante, quem se joga diante dele? O rei, o senhor dos senhores daquela nação. Não era, ou não foi uma atitude muito louca, extravagante? O que esse rei tem na cabeça?
Essa revelação fez com que Nabucodonosor tivesse uma atitude tão incomum, tão extravagante, que deveria ter chamado a atenção de todos e que deveria ter sido o assunto mais falado por muito tempo entre os grandes, os nobres ou aqueles que faziam parte, que eram associados a ele. Eu penso que tal movimento, tal rompimento, deve ter gerado neles, nestes que não gostavam de Daniel, um certo temor, um certo respeito para com ele. Uma certa reverência para com ele. Sim ou não? Esse cara é diferente. Eu preciso tratá-lo com diferença, com deferência. Ele tem um Deus que responde orações. Glória a Deus e glória a Jesus Cristo pelo que eu vou falar. Trabalhei alguns anos em Postas Antas e tinha um sujeito lá com coração duro, rebelde, incircunciso, indiferente com aquilo que Deus queria. E eu dizia para ele: ei, te converte, deixa essa vida, larga esses caminhos, larga o tóxico. Amém? Larga essa porcaria, eu vou orar, e Deus vai me entregar nas minhas mãos, Deus vai me entregar você nas minhas mãos, e eu mesmo vou te levar a um lugar que você não quer. Ele olhava e dizia: não faz isso, não ora porque eu sei que Deus atende, não ora porque eu sei que Deus responde orações, não ora por isso, ore para que eu me volte para os caminhos de Deus. Outro dia estávamos no hospital em Leiru, e eu estava sem óculos, não pude vê-lo. Ele começa a gritar: ô fulano, pastor, pastor. Eu olhei, eu disse: nossa, tu está acabado, hein? Eu olhei para mim e disse, eu comigo mesmo: meu Deus, o que esse homem se tornou? Ele disse: pastor, a minha vida, pastor, eu resisti, eu não fui para os teus para aquilo que tu chamaste, tu orou por mim, eu sei, pastor, a minha vida, meu casamento, a minha família, pastor. Eu não fui preso, mas a morte me cercou por muito tempo, porque eu sei que Deus responde. Amém? Veja que Nabucodonosor teve uma atitude, e eu citei aqui agora pelo menos 4 palavras proféticas que ainda estão para se cumprirem, ou melhor, falei 3, tem mais uma para falar. Veja em Atos no capítulo 3, Atos no capítulo 3, versículo 21, a outra palavra profética, que Lucas, o autor do livro de Atos, descreve. É necessário que o céu receba eu não vou questionar esta versão, não é isso que eu quero fazer, mas não está correta esta interpretação ali. Isto. Porque quando o Senhor Jesus morreu, faleceu, ele subiu aos céus, amém? Essa versão ali, ela não está correta. Atos aqui está falando sobre a morte de Cristo. Todo o início do livro do Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1 em diante, está falando sobre a partida do Senhor Jesus. Que ele foi ao assunto, foi levado aos céus, os anjos estavam ali. E aqui Lucas está descrevendo a respeito de um tempo que deve acontecer, que convém que o céu o contenha, até que os tempos da restauração de tudo venha a acontecer. Uma outra palavra profética, que está dizendo que os céus vai ficar retendo. Não é que os céus têm poder para reter, para segurar, para prender o Senhor Jesus. É que o céu vai estar segurando Jesus, ou seja, ele não pode voltar, ele não virá, ele não voltará para buscar a sua igreja e fazer o que deve ser feito ainda, até que aconteça algo na terra, a restauração de todas as coisas. Amém? A restauração de tudo.
Todas as coisas, então, precisam ser restauradas até então que Jesus volte. O que precisa ser restaurado? Aquilo que ainda não é de Deus. Aonde o governo de Deus não exerce influência, onde Deus não é o Senhor. Várias são as áreas onde Deus não reina, não é Senhor. Amém? Tem alguns que são céticos quanto ao que eu vou falar. A política, por exemplo. Cético no sentido, isso nunca vai mudar. Então o Senhor Jesus vai voltar quando a política e o governo e os governos entregarem ao Senhor Jesus todas as coisas. Amém? E em outras áreas dentro da política, quando isso tudo mudar, quando homens de Deus estiverem lá governando e ser mudada a cultura, ou a cultura na terra, ou as culturas nas quais nós vivemos, quando essas culturas forem mudadas, e aí então o Senhor Jesus volta. Ou seja, o céu o contenha até que os tempos da restauração de tudo seja feito. Quais são as coisas que Deus falou pelos seus santos profetas? Estas coisas que eu falei há pouco agora aqui. Estas mudanças. Amém? São interpretações que nós temos a respeito de coisas boas que estão vindo pela frente. São 4 promessas, palavras proféticas que já foram contadas, faladas e liberadas. Algumas delas em parte já aconteceram, algumas ainda não em sua totalidade. Amém, meus irmãos? Veja que algumas estão se encaminhando para o seu cumprimento. E eu penso que então Deus, por causa disso, por causa das suas promessas, por causa da sua palavra, Ele precisa anunciar à sua igreja, a nós, a você, o que Ele pretende fazer. O Senhor não faz nada na terra antes, sem anunciá-las aos seus santos, os profetas. Veja que Deus, então, quando Ele quer fazer algo, Ele anuncia, Ele prepara as coisas de antemão. Amém? O Senhor não faz nada sem antes estar anunciando elas aos seus santos, os profetas. Eu não recordo onde está esse versículo, mas filhão, se tu achar ele lá, põe para nós. Então tem tantas coisas que Deus já anunciou de que iria fazer, e nós estamos nesta expectativa de ver Deus fazendo elas. E eu penso que hoje, com esses conselhos que eu quero trazer, elas te ajudem nesse tempo de rompimento proposto para esse ano, amém? Quem está aí animado para experimentar um ano de rompimento em 2026? Amém? Que seja assim como tu te manifestaste agora. Veja que Deus, ele precisa. E Deus, ele trabalha em conjunto com o homem para isto. Sim ou não? Deus precisa de que as pessoas concordem com aquilo que Ele quer fazer. Deus precisa, então, com que as pessoas, nós tenhamos um coração, pelo menos um coração sensível a Ele, um coração que está prestando atenção, está conectado. Sabe que aquele coração daquela pessoa que diz: Deus, a minha vida não é fácil, é desafiadora, não tem sido fácil. Meu casamento, isso, acolá, mas, contudo, Senhor, eu te temo. Contudo, eu anelo por ti. Contudo, eu invoco o teu nome. Contudo, eu me inclino para ti. Contudo, eu me sujeito para ti. Seja feita a tua vontade, não a minha. Contudo, Senhor, com tudo que eu passo, mesmo que seja desafiador o que eu estou passando, eu continuo com a minha aliança contigo. Eu penso que Deus precisa, então, que haja uma concordância tua, nossa, da nossa parte, para que Ele, então, venha e se manifeste sobre nós. Amém? Para que Ele atue na vida de alguém,
é necessário que esta pessoa, ela tenha um vínculo com Deus, uma aliança com Deus, ela esteja inclinada para Deus, mesmo que ela peque e erre. Corações cujo coração semelhante ao coração de Davi, homens e mulheres que erram e elas não conseguem conviver com o erro. Elas furam com o líder, elas vão lá e falam com o líder: ô fulano, pastor, meu irmão, me perdoa, eu furei contigo. Eu não consigo conviver com este erro que eu fiz, então eu estou aqui para falar contigo sobre isso. Sensível a Deus, ao que Deus diz, ao que Deus orienta, a um estilo de vida, a comportamentos cujo o Deus, nosso Senhor, já pré-estabeleceu. Sensível ao que Deus está falando. Amém? Eu falei de Daniel. Daniel tinha uma responsabilidade espiritual com Deus. Ele servia a um Deus, aliás, a um rei tirano, um rei idólatra, a um rei que tinha mandado matar ele. Sim ou não? Um rei perverso, maldoso, mal intencionado. Mas ele servia a esse rei como quem servia a Deus. Ele tinha uma responsabilidade social e espiritual. E possivelmente orava a Deus pelo seu rei. Veja que então estamos falando aqui, que eu quero propor aqui, é que Deus, Ele precisa de homens e mulheres, sim, que estejam sensíveis ao mover dEle, à palavra dEle, sensíveis ao que a palavra dEle diz. Aqueles que têm um coração inclinado para Deus. Aquele que erra com a sua esposa, diz para ela: eu fui mal no que eu disse, no que eu fiz, me perdoa. Eu não deveria ter feito, não deveria ter falado, mas eu me sinto mal por causa desse meu comportamento inadequado. Tu entende? Aquele teu coração sensível a Deus. O salmista diz, Salmo 125, 1: Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, porque eu não quero errar contra ti. Eu não quero pecar contra ti, Deus. Eu não quero entristecer o teu coração. Veja o que diz 2 Crônicas 16, 9. Ou o que diz em João 14, 21. João 14, 21. Ponha lá. Muito bom, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado. Isso mesmo. Veja o que diz João 14, 21. O Senhor Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, no sentido não de guardar, colocar dentro de algo, mas guarda no seu coração e para praticar, esse é o que me ama. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e guarda eles para os praticar, este é aquele que me ama. Quem guarda e não pratica, ama o Senhor. Tu entende que esta verdade é uma verdade imutável? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. Eu vou me manifestar, eu vou estar, eu vou me revelar, eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou estar com ele, eu vou me manifestar a ele, eu vou me manifestar, eu vou me apresentar. Eu estarei me apresentando como quem está consciente de que o Senhor Jesus está na vida dele, faz parte da vida dele, e o Senhor Jesus constrange ele, transforma ele, mexe com ele, fala com ele, muda a sua forma de pensar e de agir. Amém? Porque o Senhor Jesus se manifestaria para alguém, se revelaria a alguém, falaria com alguém. Qual é a razão disso? Para mudar, transformar, mudar a realidade interna e externa. Amém? Eu me manifestarei a ele. Aqueles que me amam, eu vou me manifestar a eles. Eles vão me conhecer, eles vão saber quem eu sou. Penso eu que esta é uma das afirmações que o Senhor Jesus estaria dizendo: eu vou me manifestar a eles, eu vou me revelar a eles, eles vão saber quem eu sou. E quando alguém sabe quem é Jesus, este vai dizer: Jesus muda a minha vida, Jesus transforma a minha vida,
Jesus muda a minha vida, Jesus muda a minha mente, meus pensamentos, a minha linguinha santa, muda meus comportamentos, meu estilo de vida, as minhas palavras, os meus sentimentos. Tira de mim isso, aquilo, acolá, aquilo lá, acolá, acolá. Eu não gosto de ser quem eu sou. Tu sabes quem eu sou, e eu não gosto de ser quem eu sou quando eu sou inconveniente. Quando eu deveria fazer o que é certo e não faço. Pobre pecador que eu sou, diz Paulo. Aquilo que eu deveria fazer, eu não faço. Amém? Eu vou me manifestar a Ele. Veja que eu disse há pouco que Deus precisa encontrar corações, pessoas, para então se revelar, se manifestar a eles. 2 Crônicas 16, 9 diz assim. 2 Crônicas 16, 9. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam pela terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo o coração é reto, cujo coração é perfeito para com Ele. Tem uma outra versão, a Célia Almeida Corrigida e Fiel. Tem outras versões que dizem: quanto aos olhos do Senhor estão a rodear a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo o coração deles é totalmente voltado para o Senhor, cujo o coração desse indivíduo é todo de Deus. Os olhos do Senhor estão procurando na terra pessoas cujo coração deles, o coração que é dele, não é parcial, parte, metade, um pouco, uma semana, meio-dia, um culto, uma célula, um momento. E não tem essa capacidade, nós não temos essa capacidade de dizer aqui agora: Deus, eu vou deixar meu coração aqui em stand-by e eu vou para outra área. Amém? O coração é totalmente dele, para que então ele se faça forte. Quanto ao Senhor, os seus olhos estão a passar pela terra para se mostrar forte para com aqueles cujo o coração é totalmente dele. Eu penso que Deus está querendo dizer: o coração totalmente meu, inteiramente meu, não dividido, não parcial, nem em pedaços ou fragmentado. Não aquele coração que está dividido com o mundo, não aquele coração que tem os pensamentos do mundo, anelos pelas coisas do mundo, pensamentos do mundo, linguagem do mundo, amém? Mas corações cujos corações são apaixonados por Ele. Veja o que diz Paulo quando escreve para a igreja romana. O que diz Crônicas 16, 9, um coração, amém? Voltado para o Senhor. Tem alguém intercedendo aí? Continue. Romanos 10, 10, olha o que diz a palavra. Pois com o coração se crê. Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê para coisas justas, e com a boca se faz confissão para o que se precisa. Veja como é importante ter o coração voltado para Deus, totalmente para o Senhor, amém? Veja que com o coração se crê para a justiça, e com a boca a gente faz confissão para aquilo que precisamos, ou se faz confissão para aquilo que precisamos receber, ou para sermos salvos. Veja que com o coração nós cremos e com a boca falamos sobre a respeito da nossa fé, ou a nossa fé nele. E veja o que diz Romanos 10, 11, que continua. Romanos 10, 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado.
Aquele que confia nele jamais será envergonhado. A NVI diz assim: jamais será envergonhado. Porque a Escritura afirma, diz Paulo, que todo aquele que nele crer, como diz Almeida Corrigida e Fiel, todo aquele que nele crer não será confundido. Amém? Todo aquele que nele puser a sua confiança não passará vergonha. Ei! Amém? Não será confundido. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: a Escritura diz, todo aquele que nele crer não ficará desiludido. Quem depositar confiança em Deus não ficará desiludido. E esta é a palavra dele, não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus, é a palavra do teu Deus, do meu Deus, do nosso Deus, amém? Não ficará, não passará. É óbvio, se o coração está dividido, rachado, trincado, ou se os olhos estão voltados para outras coisas. Por isso que o Senhor pede: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele no mais agirá. Romanos 10, de 11 a 13 diz, a Escritura diz que todo aquele que crer nele não será confundido. E não há diferença entre judeu e gentil. Deus não faz diferença para que se for um judeu ou um gentil, pois o Senhor é o mesmo Senhor, é o Senhor de todos, e abençoa todos ricamente, aqueles que o invocam. Versículo 12, não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Deus é Senhor de todos. É claro que de alguns ele não é Senhor, amém? Porque não o invocam, não têm o coração voltado para ele, são indiferentes com a sua palavra. E não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Deus é Senhor e todos abençoa ricamente todos os que o invocam. Por quê? Se tu tiver outra versão lá, filhão, vai ajudar. E ele abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será ajudado, será salvo. Ele dará as suas riquezas, a sua generosidade aos que pedirem. Amém, queridos? Veja, quando eu falei agora de que Deus está procurando corações que sejam corações sensíveis à palavra dele ou a ele, eu recitei há pouco o Salmo 125, 1. Provavelmente o rei Davi ou Esdras escreveu o Salmo 125, 1. Salmo 125, 1 diz: os que confiam. Amém? Receba. Diz na palavra dele que aqueles que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. Ele faz uma analogia, uma comparação, de que quem confia em Deus é como um monte que não vai ser abalado. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece. Antes de preparar essa mensagem hoje, vocês não fazem ideia a crise existencial que eu passei em casa. Possivelmente você passa isso todos os dias, semana após semana. Quem nunca disse: eu vou chutar o balde, é hoje. Não quero mais saber, dane-se, tchau e bênção. Amém? Você não passa por isso, né? Hoje eu passei por uma dessas. Disse: que é isso, Rivelino, acorda. Eu fui contrariado. Você gosta de ser contrariado? Rapaz do céu.
E eu me segurei, respirei, e Deus falou comigo: espera, confia, não desiste, aguenta a pressão, não desanima, não abre a tua boca, vigia. Eu não sei se foi Deus, se foi o Espírito Santo, se foi o Senhor Jesus ou foi o anjo, mas alguém veio falar comigo, e alguém me encorajou. Eu disse amém, pus a mão no bolso e comecei a trabalhar e fazer de novo as coisas que eu estava fazendo. Por quê? Glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus e glória a Jesus Cristo. Amém? Que situação! Não convém falar aqui. Mas porque eu ouvi a Deus, ouvi a palavra de Deus, aquilo me trouxe um refrigério. Quantos aí já não desistiram da vida? Do trabalho bom que tem, porque perseguição receberam, enfrentaram? Quantos que estão aqui que nunca desistiram do casamento? Família, filhos, santidade, equidade? Quantos já não desistiram da empresa, de projetos? Quantos já não desistiram dos seus próprios filhos? Ou da sua própria vida, ou de valores? Abrir mão de valores? Abrir mão de honrar pessoas? Quantos de nós já não foram tentados para desonrar os outros? Difamar os outros? E já abriram mão disso? Desonram e aí, dane-se, sucumbem. Quantos que já não foram testados, tentados a não corresponder conforme as suas responsabilidades sociais? Amém? Casamento, por exemplo, família, qualquer coisa já diz: ó, tu me paga, isso não vai ficar assim. Em vez de orar e buscar Deus e ter o coração para Deus, invocar o Senhor e pedir ajuda ao Senhor, porque o conhece, porque é sensível a Deus, sensível ao Espírito Santo, agem como feiticeiros, pensam coisas ruins, e ainda ficam maquinando como vão fazer para se vingar. Porque isso não vai ficar assim, porque Deus é fiel, Deus é justiça. Justiça que vem da onde? Desse coração, ó. Amém? O Senhor está procurando corações cujo este esteja totalmente voltado para Ele se fazer forte sobre este. Quantos são os que não são testados ou tentados a serem inimigos? São irreconciliáveis, coração entorpecido, pedem perdão e desculpa quando convém, quando é bom e é importante para eles, aí sim, quando é conveniente. Amém? Quando precisa, aí pedem perdão. Te desonrei, me perdoa. Amém? Veja que aqueles que confiam em Deus são como o Monte Sião, não se abalam. Os que confiam no Senhor são como aqueles que têm uma aliança com Ele. Penso eu que isto é uma verdade. Aqueles que confiam no Senhor têm com Ele uma aliança, um pacto. Amém? É como um cônjuge que faz uma aliança com o seu marido, ou a esposa, ou vice-versa. Aqueles que confiam em Deus, eles têm uma aliança com Ele. Amém? Confiam nele, sabem quem Ele é, têm um pacto com Ele, não abrem mão, tem uma aliança.
Eles sabem quem é Deus, conhecem as Escrituras, sabem o que Ele diz, sabem qual é o norte, a direção, então eles têm um pacto com Deus, eles têm uma aliança com Ele. E aí eu usei o exemplo de como um casal, um casamento, fazem uma aliança, tem um pacto com Deus, e independente do que acontece, não quebram a aliança. Independente do que acontece, se foi na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, não quebram o pacto com Deus, não quebram a aliança do casamento. Prometo te amar e te honrar, e te servir. Veja que o Senhor Jesus trouxe 2 novos mandamentos a Israel. E quando pedem para o Senhor Jesus qual é o maior mandamento, Senhor Jesus nos diga qual é o maior, porque nós queremos o maior mandamento, o melhor de todos eles, porque se tu ensinar o maior e o melhor, uau, aí nós vamos cumpri-lo, o maior e o melhor. Jesus contou uma história aos fariseus daquela época, depois eu vou para o melhor mandamento. Jesus conta uma história porque ele viu um grupo de pessoas ali, e algumas pessoas lá no seu íntimo, eles se julgavam melhor que os outros. Eles no seu interior, eles diziam, eles estavam no templo, estavam orando, e Jesus conta essa história, de um fariseu e de um publicano. O fariseu dizia, eu oro, eu jejuo 2, 3 vezes por semana, e eu dou o meu dízimo, a minha oferta, rigorosamente. Eu cumpro os meus mandamentos. Eu cumpro as minhas regras. E eu não sou que nem esse sujeito aí, esses sujeitos aí. Aí o Senhor Jesus diz, mas o publicano, ele não olhava para cima, e ele só batia no peito e dizia, Deus, me perdoa, Deus. Veja que o Senhor Jesus estava dizendo, não estava dizendo que não é para cumprir aqueles mandamentos, amém? É para cumprir aqueles de jejuar, de ofertar, de dizimar, e não deixar de cumprir os outros. Jesus estava dizendo, aqueles que consideram-se justos aos seus próprios olhos, não vão para casa do Pai. Mas aqueles que têm um coração onde dizem, Deus, misericórdia de mim, Deus. Misericórdia de mim, Deus. Misericórdia de mim, Deus. Misericórdia de mim, Deus. Sabe, às vezes a gente está passando pela avenida, eu estou passando com o meu carro, e eu vejo pessoas indo a pé, de Languiru para Canabarro. Eu me lembro que muitas vezes lá no interior de Estrela, onde eu morava, lá num bairro, determinado bairro, pessoas passavam de carro e aquela poeira me tomava, e eu ficava comendo poeira. Eu não tinha nem uma bicicleta. E agora eu passo pela avenida, eu vejo pessoas caminhando, e algumas dessas pessoas de má índole. Eu passo, e quando eu passo, alguém me lembra, ei, aquela pessoa está precisando de carona. E eu digo, Deus, eu estou com pressa. E passa uma quadra, passa 2, passa 3 quadras, eu não consigo ir para casa. Eu preciso voltar. Porque eu sei que aquela pessoa estava precisando de ajuda. Eu volto, dou a volta, e aí? Quer uma carona? Ô, seu Revelino, vem na hora. Deus diz assim, que se a gente sabia que deveria fazer o bem e não faz, nós estamos pecando. Deveríamos fazer e não fazemos. Isso significa o quê? Dureza de coração, e o coração não é dele, não é de Deus, é de outra coisa, mas não é de Deus. Amém? Me diga, quando foi a última vez que você leu lá no livro de Êxodo os 10 mandamentos?
O Senhor Jesus é questionado: qual é o maior mandamento? O mais importante. Ele disse: ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus. Assim o Senhor Jesus começa: ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus, ouve, ó Israel. O maior mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus, amarás a Deus. Eu, porém, vos trago um novo mandamento. Um novo. Porque se vocês conseguirem amar a Deus, vocês vão conseguir realizar o segundo maior mandamento. E o interessante é que ele entra numa história um pouco profunda depois, que quando ele diz, ou quando a palavra dele diz que, como é que você pode dizer que você ama a quem você não vê? Deus, as pessoas dizem: eu amo a Deus, mas não o vê. Se elas não conseguem amar o que elas veem. Hipocrisia? Sim ou não? Aí Jesus diz: o segundo maior é tão grande, tão importante, tão precioso, porque se vocês amar a Deus, vocês vão conseguir amar as pessoas. Vocês vão ter um coração voltado para as pessoas, para as dificuldades delas, pelo que elas são, pelo que elas passam. Vocês vão ter paciência com elas, vocês vão amá-las, honrá-las, mesmo que elas não mereçam. Vocês vão ter compaixão, vocês serão boas. Se elas vierem lhe pedir desculpa, vocês as perdoarão. Mas se vocês não amam a Deus, o segundo mandamento vocês não vão conseguir fazer. Amém? Deus está falando com alguém hoje? Os que confiam no Senhor são como o monte que não se abala. Não é um monte, um elemento que é um monte, esse cara é um monte. Não me interprete mal. Amém? São como algo firme e contundente, porque tem um pacto com Deus. Eles não abrem mão de Deus por nada, do que a palavra dele diz. Eles andam com Deus na pobreza, eles andam com Deus na fraqueza, eles andam com Deus na doença, eles andam com Deus no deserto, eles andam com Deus na dificuldade, nos ciúmes. Eles andam com Deus quando tem filhos, quando não tem filhos, quando o tempo passa, quando o tempo não passa. Assim como o homem que anda com a sua esposa, o tempo vai chegar, a idade vai chegar, e a esposa vai deixar de ser aquela bela mulher, e possivelmente vai perder a sua beleza, a sua formosura, mas ela deve ser respeitada como o próprio Deus diz. Do que Deus diz sobre os homens que têm as suas esposas e que estão velhas? O que Deus diz? Como devemos agir e comportar-nos? O que os mandamentos falam sobre não adulterar, não cobiçar a mulher alheia? O que eu deveria fazer quando vem uma irmã falar comigo e dizer para mim: pastor, fulano fica mandando oizinho para mim? O que será que ele quer? Isso é assédio? Registra na DP. Depois a gente vê. Amém? Coração sensível. Aqueles que têm uma aliança com Deus e confiam em Deus, têm com Ele responsabilidades. Porque eles sabem que a palavra dele é digna de toda confiança. A palavra dele é digna de toda confiança. Aqueles que confiam em Deus, eles dizem Deus, e o que ele diz na palavra dele, isso para mim é relevante. Amém? Não para aquilo que me convém, mas que convém à palavra, a Deus.
Amém? Sabem que ela é digna de toda confiança. Como você faz, como você age com alguém, como você faz e como você age com alguém que não te leva a sério? Como Deus deveria tratar alguém, conduzir alguém, levar alguém, cujo este não leva a sério a palavra dele? Que silêncio. Isso é muito bom. Como Deus trata indivíduos cujo estes não levam a sério a sua palavra. Se tem uma coisa que você não gosta, que eu não gosto, é de não ser levado a sério. Amém? É terrível para o ser humano. É terrível para a nossa personalidade, para a nossa identidade. Deus quer levar nós a sério. Amém? Pedro diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. O resto é de procedência duvidosa, enganosa. Outro dia eu fiz um péssimo negócio, mas eu tinha dado a palavra para aquele sujeito, e eu cumpri a minha palavra, e eu tive prejuízos. Eu disse para Deus: Deus, eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer mesmo que eu tenha prejuízo. E eu cumpri minha palavra. Eu hoje escuto reprovações por causa de tal escolha. Eu vou fazer o quê? Espero que Deus me agracie por isso. Me guarde. Tenha misericórdia de mim. Leve em conta, leve a sério o que Deus diz a sua palavra. Te pergunto, obediência parcial é obediência? Obediência aparente é obediência? Meu Deus, graças a Deus, 21 horas. Terminou o culto. Ele vai parar de pregar. Chegou o sermão no fim. O que dizer em 1 Tessalônica 5,17? O que dizer a respeito de Tessalônica? 1 Tessalônica 5,17, o que dizer? Coloca lá, filhão. O que falar a respeito de 1 Tessalônica 5,17? O que dizer em 1 Timóteo 2,8? O que dizer em Efésios 4, de 26 a 32? O que dizer em Efésios 6, 10 a 12? O que dizer em Apocalipse 2, 20? O que dizer em 1 Timóteo 2, de 1 a 3? Eu não vou falar sobre elas, e se isso lhe produziu dúvida, escute a pregação em casa. O que fazer com relação a estas orientações que estão aqui em 1 Timóteo 2, de 1 a 3? O que aprendemos em Lucas 18, de 9 a 14? O que dizer a respeito de Apocalipse 2, 20? Ali o apóstolo João fala sobre Jezabel e fala de um comportamento onde Deus reprova o comportamento de Jezabel. Fala sobre permitir, tolerar as atuações do diabo, de espíritos malignos, de instintos malignos. O que dizer desses versículos? O que dizer em Efésios 6, quando Paulo diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, porque a guerra, a luta, o que vocês passam é contra demônios, é contra espíritos malignos, não é contra carne e sangue, o negócio não é contra a gente, é contra pessoas. As guerras que você enfrenta são espirituais e que são vencidas espiritualmente em orações, jejum, clamor. Não tem nada de errado com o que eu vou falar agora. Por vezes as pessoas
Manda uma mensagem: pastor, ora por mim aí. Meu marido, pastor. Minha esposa, pastor, ora por mim aí, que o negócio está tenso aqui em casa. Glória a Deus, vamos orar. Mas será que ela ou ele faz a parte dele? O que dizer em Efésios 4, de 26 a 32, ou 1 Tessalônica 5, 17, quando Paulo determina isso, ou 1 Timóteo 2, 8. 1 Timóteo 2, 8, coloca lá, filhão. Eu preciso terminar. Diz assim o texto: eu quero, pois, que os homens... está aqui, glória a Deus. Quero, pois, que os homens orem em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos limpas, santas, sem maldade, nem contenda. Orar em casa, na célula, aonde estiver, com mãos que possam ser apresentadas para Deus, porque não tem ira, não tem contenda, não há malícia, não há maldade, e está diante de Deus com a mão levantada, dizendo: Deus, eu invoco o teu nome, e tu sabe, mas antes de todas as coisas, me perdoa. Isso, eu te peço perdão porque o feijão não estava bom, mas eu perdoo ela. O meu pastor está me perseguindo na igreja. Senhor Jesus, será que a luta que ele está passando está sendo mole? Ajuda meu pastor, Senhor. Senhor, como é que está a semana do meu apóstolo? Será que ele tem viajado bem esses dias? Como está o corpo dele? Paulo determina que nós oremos por todo tipo de autoridade. Todo tipo. Amém? Toda a autoridade constituída, Paulo determina: orem. Orem por todos aqueles que são autoridade. Inclusive, quer você goste ou não, pelo nosso presidente, os ministros do STF. Não é questão política, é responsabilidade social, é responsabilidade para com a palavra de Deus. Amém? É responsabilidade espiritual nossa orarmos a Deus por aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas, para que nós vivamos em paz. Para que nós vivamos em paz. Amém? O que a palavra de Deus diz sobre orar por Jerusalém? Orem por Jerusalém, orem por Jerusalém. Alguém sabe o que está escrito ali? Orem por Jerusalém. E o que diz o restante do texto? Quem ora por Jerusalém é recompensado por esta oração. E vivam em paz. Tenha paz na tua casa. Ore por Israel, ore por Jerusalém, e você será recompensado com paz. Ore pelas autoridades. Orando pelas autoridades, Deus diz que eles, por causa deles, vai promover paz em vocês. Amém? Responsabilidade social, responsabilidade espiritual. E eu preciso terminar, e eu quero te convidar a ficar de pé. Teria mais coisas para trazer. Aleluia. Uau. Deus se alinha com as pessoas que são sensíveis, que confiam nele, depositam sua confiança nele, pessoas que têm um estilo de vida que agradam a Deus. Pessoas que eram ou que foram como Davi, pessoas que eram simples,
que viviam no anonimato, eram valentes, eram ousados em Deus, porém tinham um coração inclinado a Deus. Muito bem. Eu preciso terminar. O Salmo 32, 3, como eu lhes falei antes, diz: enquanto que eu escondi o meu erro, eu definhava. Eu ia para trás. As coisas não iam para frente. Fecha os teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia, este tempo e esta palavra tão encorajadora. Então, Senhor, que haja hoje sim um rompimento, que haja sim nesta noite, Pai, uma ativação, um start, um tempo novo sobre as nossas vidas. Nós sabemos, Deus, que nós precisamos muito da Tua atuação, da Tua intervenção, da intervenção divina sobre as nossas vidas. E nós entendemos hoje, Pai, que nós devemos sim nos inclinar a Ti, nos sujeitar a Ti, a Tua palavra, e darmos crédito à Tua palavra. Teu servo, o apóstolo Pedro, nos ensina, Senhor, que nós devemos ser humildes, devemos ser simples. Quando ele sugere: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, entendemos sim, Pai, que é debaixo do governo, da orientação e da mão do nosso Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, para que ao tempo de Deus, em virtude da nossa humildade, sejamos tirados de um lugar ou de uma condição e sejamos levados ou conduzidos a um lugar diferente, melhor. Sejamos tirados, ó Deus, de um lugar de humilhação, de vergonha, de aparentes derrotas, e sejamos conduzidos a um lugar de vitória. Sejamos tirados, ó Deus, de uma condição de expectativa, de esperança, sem ver frutos ou resultados, e sejamos, Senhor, humildes, para que sejamos conduzidos a um lugar de sucesso, de êxito, de gozo, de alegria. Porque o Senhor o fez, o Senhor agiu, o Senhor operou, o Senhor atendeu, porque cremos em Ti. Pai, que seja assim neste ano, estejamos nós ouvindo a Tua palavra, dando crédito à Tua palavra, inclinando os nossos corações, os nossos ouvidos, e os nossos ouvidos, ó Pai, eles estejam conectados com a nossa mente, para que possamos ouvir o que o Senhor diz, possamos ouvir o que o Senhor ensina, possamos aprender aquilo que ouvimos, possamos processar as informações da Tua palavra, para que ao ouvir a Tua palavra, processemos em nossa mente, e isso venha quebrar paradigmas, ideias, sofismas, ideologias, que são muitas vezes incoerentes com a Tua palavra. Por vezes, ó Deus, ouvimos a Tua palavra, não a entendemos, e tampouco conseguimos praticá-la ou colocá-la em prática. Então, Senhor, que seja assim neste ano sobre as nossas vidas, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, mas sim, ó Pai, os nossos ouvidos estejam abertos, e assim, para entendermos a Tua palavra. Senhor, isso é muito importante para nós, para mim, para nós, ouvirmos a Tua palavra, crermos na Tua palavra e podermos praticar a Tua palavra, colocar ela em prática. Muito obrigado, Deus, porque são pelas experiências que nós aprendemos a fazer as coisas. Ninguém nasceu um pedreiro, ele aprendeu a ser um pedreiro. Ninguém nasceu dirigindo, ele teve que aprender a dirigir. Senhor, assim, para fazer o que a Tua palavra diz, nós precisamos aprendê-la para colocar em prática.
Então nos ajuda nesse tempo, Senhor, a estarmos ouvindo, entendendo a Tua palavra para colocá-la em prática, para que logo depois disso, Pai, possamos experimentar um sentimento chamado felicidade, gozo, alegria, e não aquele sentimento de desilusão, frustração, por não acertarmos. Eu sei, meu Senhor, que por vezes nós fazemos isso. Tentamos fazer o que é certo, mas porventura experimentamos desilusão, frustração, porque não acertamos. Fazemos, achamos que estamos fazendo certo, e o sentimento é reprovação, é desilusão. Será que estamos fazendo certo? Será que estamos fazendo certo? Então, Senhor, nos ajuda, nos ensina, leva-nos a compreender a Tua palavra para colocar em prática, para que o resultado da Tua palavra em nossas vidas produza em nós gozo, alegria, um sentimento de sucesso e felicidade. Senhor, que isto seja assim neste ano, porque nós entendemos, Pai, que haverá e há um tempo de rompimento sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre as nossas vidas, Pai, e nós queremos sim, nós desejamos isso sim, para nós, nossos filhos, a igreja, esse tempo de rompimento, esse tempo de bênçãos, esse tempo, Pai, de estarmos experimentando, como muitos que estão aqui, desejam estar experimentando um tempo novo, uma nova fase, uma nova realidade em suas vidas. Este é o tempo de rompimento. Por isso eu declaro, Senhor, nesta noite, para que os meus irmãos, nenhum deles desistam, nenhum deles abra mão das tuas promessas, nenhum deles venha desanimar, nenhum deles venha blasfemar, venham falar palavras malignas ou torpes, que saia da boca deles palavras que edificam, palavras que se fortaleçam a si mesmos, que eles digam: Deus é por mim, Deus vai me ajudar, eu vou fazer o que Deus pede, eu vou aprender aquilo que Deus pede que eu aprenda, porque eu vou ser bem sucedido, custe o que custar, eu vou fazer o que Deus pede. Obrigado, Deus, porque este é um tempo de rompimento, e que seja assim sobre as nossas vidas, que ninguém abra mão de nenhuma promessa tua. Esta palavra é uma boa palavra para nós hoje, em nome de Jesus Cristo, e eu te abençoo, meu irmão, com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.